Olá pessoal, bom dia. Sou Roberto Ponciano, sou filósofo, não sou religioso, mas estou vindo fazer um vídeo muito diferente hoje, né? Pelo seguinte, a gente entrou numa campanha e dentro dessa campanha está havendo um ataque absurdo à esquerda, né? Algumas pessoas estão transformando igrejas em comitês do fascismo. Estão atacando inclusive o evangelho em nome de apoiar Bolsonaro. E por que eu estou dizendo isso? Eu sou filósofo e muita gente acha que um filósofo como eu, agnóstico, ateu, tem algum problema com religião. Né? Você tem problema com religião? Não tenho nenhum problema com religião, muito pelo contrário. Né? Eu, para me tornar filósofo, tive que ler os textos de exegese, de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho. Tive que ler, inclusive, a Bíblia para poder entender. Para a gente entender em que mundo a gente está, a gente tem que entender a ordem de evolução da filosofia. A ordem de evolução da filosofia passa, inclusive, pela filosofia cristã. Boa parte do pensamento hegeliano está ligado a uma discussão sobre a gênese do mundo, né? Sobre o desdobramento do espírito, o desdobramento da razão e do espírito na história. Isso está ligado ao cristianismo, está ligado a uma herança grega, inclusive. Então, durante essa campanha, as pessoas têm atacado o PT e o Lula como se o PT e o Lula fossem acabar com o cristianismo, fossem fechar igrejas, etc. e tal. Mas mais do que isso, tem atacado as bases da religião cristã. Eu vou mostrar por quê. Né? Tem algumas declarações, né? Bolsonaro, por exemplo, criticou o PT, criticou Jesus que distribuiu os pães. Olha só, uma coisa é você criticar o PT. Outra coisa é você apoiar alguém que critica o seu Deus, né? É bom lembrar que Jesus e Deus são uma coisa só, a divina trindade. Então ele está criticando o seu Deus na base da sua crença, na base daquilo que é fundamental à crença cristã. Então isso é espantoso. E no outro dia, no debate, o Nicolas Ferreira, também conhecido como Nicolas Chupetinha, um religioso, um evangélico conservador de direita, ultraconservador, que está sendo denunciado por ser, na verdade, um grande hipócrita, né? Por ser, da boca para fora, um homofóbico e da boca para dentro ele gostar de receber outras coisas, que não vem ao caso dizer quais são. A gente não tem absolutamente nada contra o que as pessoas fazem com o próprio corpo. O que as pessoas fazem com o próprio corpo, dentro de quatro paredes, desde que não seja violento ou sem permissão, da alçada das pessoas. Agora, quando a pessoa efetivamente é gay e faz campanha contra os gays, né, isso é hipocrisia. Né? Por exemplo, a esquerda americana, os movimentos gays dos Estados Unidos têm desmascarado muitos líderes homofóbicos, têm se pego em flagrante dizendo, olha, eles são grandes mentirosos, eles dizem que são homofóbicos, mas no fundo são gays que têm uma vida dupla, que pregam para fora que são homofóbicos, mas para dentro eles fazem tudo aquilo que eles condenam. Mas vamos voltar a falar do mais importante, né? Esse Nicolas veio a público dizer que Jesus não dividiria os pães, dividiria armas. Bolsonaro disse que Jesus, se viesse à Terra, usaria armas, né? E criticou Jesus por distribuir os pães. Gente, a gente não está falando mais de PT, de eleição, a gente está falando de pessoas que estão solapando a base do evangelho. E é bom falar o seguinte, né? A gente tem um monte de pastor aí, picareta, canalha e mentiroso. E pastores que, inclusive, são analfabetos na exegese bíblica. Eu falo assim, abertamente, que eu conheço melhor a Bíblia e eu conheço melhor a exegese bíblica do que 80% desses pastores. Primeiro, esses pastores nem sabem que existe uma hierarquia no texto bíblico, né? O texto bíblico tem hierarquia. Assim, em primeiro lugar está o evangelho. Tudo que se confronta com o evangelho tem que ser interpretado sob a luz do evangelho. Porque Jesus ele não veio só à Terra pegar e manter a lei judaica. Ele diz claramente, o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros. Atire a primeira pedra que nunca tiver pecado. Ele não pegou a adúltera que tinha lá no código judaico, né? Olho por olho, dente por dente, adulterou, vamos apedrejar, disse, não, olha, tá na lei, apedreja. Não, ele falou assim, peraí, quem é que nunca pecou? Quem tem moral para apedrejar essa mulher? Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem, perdoai a quem nos ofende,
assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, é uma outra lei. É uma outra lei, né? Que vos ameis uns aos outros, amai ao próximo como a ti mesmo. É uma nova lei. Evangelho, boa nova. Tudo que vem antes foi revogado. Então, tudo que tem no Antigo Testamento que vai contra o ensinamento cristão está revogado. O Novo Testamento tem que ser visto sob o prisma, perdão, o Velho Testamento tem que ser visto sobre o prisma do Evangelho. Aliás, na fundação da Igreja Cristã com Santo Agostinho, isso foi bem claro. E Santo Agostinho não funda só a Igreja Católica, ele funda o cristianismo. Então, o pensamento cristão, tanto o católico quanto o protestante, Lutero nunca aboliu Agostinho, pelo contrário, ele retomou Agostinho para fazer a Igreja Protestante. Então, tudo que vai contra o ensinamento cristão não é cristão. O ensinamento cristão original, desde o seu princípio, é bem concreto. Tudo aquilo que está no Velho Testamento que vai contra o Evangelho está abolido. Jesus não veio simplesmente pegar e pregar o Velho Testamento, né? O Deus vingativo, o Deus matador, o Deus que vai vingar Israel. Muito pelo contrário, ele se recusa a ser o Messias rei, o Messias que vai reedificar o Estado de Israel. Aliás, esses pastores neopentecostais que vinham pregando isso são idiotas completos, porque Jesus se negou a ser o rei de Israel. Ele se nega, ele diz claramente que todo aquele que seguir a sua palavra passa a ser membro do rebanho de Cristo, ou seja, não é um rebanho de Israel, não é uma nova Israel, não é o Messias de Israel, né? Então, assim, quem fica pegando bandeira do Estado sionista de Israel e achando que está adorando a Deus, está indo contra a Bíblia. Leiam melhor o Evangelho. Mas vou trazer passagens do Evangelho, vou fazer isso diuturnamente, fazer algumas vezes, para desmentir esses canalhas, que essas pessoas são canalhas. Essas pessoas estão atacando as bases do cristianismo. Quem diz que Jesus é contra dividir o pão, então revogou o Evangelho, aqui João 6. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do Mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguiu, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para eles comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Só um minutinho que eu estou com a Bíblia online, então às vezes, para baixar aqui, fica voltando aqui os anúncios. E um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Né? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva, grama, né, naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil. 5 mil pessoas. 5 mil. E isso o bolsonarismo diz, o Malacraia diz, o Nicolas diz, que não é para alimentar o pobre. Aí ele tinha 5 mil pessoas. Jesus não falou assim, ó, cada um então que vai e trabalhe, cada um que busca emprego, quem quer comer pão, que pegue a vara, não vou dar o peixe, vou ensinar a pescar. Isso não está na Bíblia, gente. Então isso aqui revogou a distribuição dos pães e dos peixes. Jesus chegou e falou assim, olha, aqui quem não está empregado, que se dane. Quem não conseguiu emprego é porque não se esforçou. Quem está ferrado, que se dane. Pobre tem que se ferrar. Foi isso que Jesus falou? Jesus viu 5 mil pessoas pobres e multiplicou os pães e os peixes. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu. Dividiu a comida. Dividiu de forma a saciar a fome de todos. Foi isso que Jesus fez. Não o que Bolsonaro está falando que é para fazer, não o que Nicolas Chupetinha está falando que é para fazer, não o que esses desgraçados estão falando que é para fazer. A gente tem que salvar Jesus desses desgraçados, a gente tem que separar Jesus desses seguidores hipócritas que estão assassinando o Evangelho. Repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quantos eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolheu os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Olha isso, a preocupação. O que sobrou para recolher, para repartir novamente, para que todos comam. Jesus veio à terra para que todos comam, para que ninguém padeça fome.
Ele se preocupou com a fome da multidão, ele alimentou todo mundo. Ele não falou, não, você não vai comer porque você é petista. Não, você não vai comer porque você é de centro. Não, você não vai comer porque você votou no Ciro. Não, você não vai comer porque você votou no Bolsonaro. Não, você não vai comer porque você é de esquerda. Isso é loucura, gente. Não, você não vai comer porque você não teve educação adequada. Não, você não vai comer porque você tinha que ter se esforçado para ter conseguido um bom emprego. Onde é que isso está no Evangelho, por favor? Quero que vocês me provem onde é que isso está no Evangelho. E não peguem o Velho Testamento. O Velho Testamento não é a palavra de Jesus. O Velho Testamento, em tudo que vai contra o pensamento de Cristo, está revogado. Tudo aquilo no Velho Testamento que vai contra a Boa Nova, que vai contra o Evangelho, existe uma hierarquia cristã. Em primeiro lugar tem o Evangelho, Atos dos Apóstolos de São Paulo, e o Evangelho de Cristo. O que vem primeiro? O Evangelho de Cristo. O que tiver no Atos dos Apóstolos que for contra o Evangelho não pode ser usado. Porque o fundamental é a palavra de Jesus. Ela tem primazia. Então a palavra de Jesus fala, né? Recolher os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços de 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Todos se fartaram. Vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, diziam, esse é verdadeiramente o profeta, devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar-se, ele só para o monte. Olha que coisa importante, né? Ensinamentos da Bíblia. Eu não estou aqui pegando Karl Marx, eu não estou aqui pegando o manifesto do Partido Comunista, eu não estou aqui pegando a ideologia alemã, estou pegando o Evangelho, né? Jesus não pregou a meritocracia, Jesus não pregou, olha, ensina a pessoa a pescar em vez de dar o peixe. Não, ele pegou o peixe e deu para todo mundo, né? Ele não falou assim, você é pobre, dane-se, você não vai comer. E repartiu igualmente. Ele falou assim, não, você teve mais estudo, vai comer um pouquinho mais. Você veio de família bem nascida, você vai comer um pouquinho mais. Ah, não, você é do candomblé, você não vai comer. Ah, você é budista, você não vai comer. Ah, você votou no PT, você não vai comer. Onde é que está isso da Bíblia? De onde vocês estão tirando isso? O que vocês estão inventando assim? Que religião do ódio é essa que vocês conseguem pregar contra o Evangelho? Onde é que está aqui Jesus mandando comprar arma, dividir arma e matar quem não pode comprar pão? Onde está isso? Onde está Jesus dizendo que vai para distribuir arma? Né? E importante, né? No 6,15, João 6,15, e Jesus, pois sabendo que havia de arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar ele só para o monte, ou seja, ele não quis ser rei. Em nenhum momento, o cristianismo de Jesus, o verdadeiro, foi um movimento político de tomada de poder. Esses pastores que usam o nome de Jesus para fazerem um movimento político de ódio e galgarem cargos públicos estão indo contra a Bíblia. Se Jesus, quem fundou o Evangelho, não quis ser rei, ele está dizendo claramente que esse movimento dele é um movimento espiritual, de religação com Deus, não um movimento de pegar verba pública, de falsear orçamento, de utilizar a religião para perseguir os outros. Então, assim, está aqui na Bíblia. Esse foi o primeiro dos vídeos que eu fiz. Muita gente pode falar, não, mas que estranho, você é um filósofo falando de Bíblia. Sim, eu tenho que resgatar a Bíblia dos maus religiosos. Porque não é possível, as pessoas estão falseando e mentindo sobre o Evangelho. Isso é muito perigoso. Você que é religioso, leia a Bíblia por si e pense no que eu estou te falando. Pense. Há uma hierarquia na Bíblia. Em primeiro lugar está o Evangelho. Eu, por exemplo, poderia muito bem ser um cristão, mesmo não sendo religioso, pelo que Jesus falou, porque o que ele fala, eu seguiria tranquilamente. Dar pão aos pobres, né? Herdarão os humildes a terra, amar ao próximo como a ti mesmo, eu não tenho nada contra isso. É impossível alguém de boa vontade ter alguma coisa contra isso, né? Então, assim, em primeiro lugar tem o Evangelho. Depois, qualquer outro livro que vá contra o que Jesus pregou, não pode ser considerado numa hierarquia bíblica mais importante. Então, essa história de, vamos queimar a adúltera, vamos apedrejar o sodomita, gente, aquilo é a lei antiga, que Jesus veio e explicitamente revogou no episódio de Madalena. Falou, vai, não peque mais. Atira a primeira pedra quem nunca tiver pecado. O meu mandamento, ele não fala, esse é o 11º mandamento, ele fala, o meu mandamento é este, o meu, o único mandamento é, né?
amai ao próximo como a ti mesmo. Amai o próximo como a ti mesmo, que é um mandamento duplo. Primeiro, você tem que se amar. Se você não se ama, você não pode amar o próximo, e tem que amar o próximo. Então, assim, né, de uma pessoa que não é religiosa, não sou pastor, né, mas tem um melhor preparo que 70% desses canalhas, né, desses mentirosos, desses, como se fala mesmo, que faz falcatrua, desses estelionatários que estão sambando em cima da Bíblia, que estão rasgando o Evangelho. O Evangelho não pode ser rasgado assim. O Evangelho não pode ser usado para apoiar um fascista louco e tirano como o Bolsonaro, que fala contra o Evangelho. O Nicolas Chupetinha não pode vir e dizer publicamente que se Jesus viesse, não repartilharia o pão, porque ele está rasgando a Bíblia. Está rasgando a Bíblia na cara de vocês. Então, cuidados, religiosos. Vocês estão apoiando o anticristo. Vocês estão apoiando aqueles que estão pisando no Evangelho de Jesus. Isso é muito importante. Então, acordem, né? Eu farei outros vídeos desse tipo, mesmo não sendo religioso, para debater o que está na Bíblia. Se eu estou mentindo, peguem a Bíblia e digam, Ponciano, você mentiu. Isso aqui não está na Bíblia, isso aqui não está no Evangelho, eu vou calar minha boca. Né? É muito importante que a gente debata isso, porque a gente tem uma população brasileira muito religiosa e começa a seguir coisas que sequer estão na sua própria religião. Estão pregando o ódio, estão pregando a perseguição de um pensamento político, não com base na Bíblia, porque isso não está com base na Bíblia. Um abraço, saudações socialistas.